Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso canal Projeto Ordem 33. Aqui a gente vai falar sempre sobre muito conhecimento que possa nos ajudar na nossa caminhada de despertar de consciência, com um entendimento mais profundo das coisas da vida. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante intrigante, né? O título desse vídeo, inclusive, é Todo Lugar é Solo Sagrado, o chamado à consciência divina. Bom, essa intuição, essa inspiração me veio a respeito de uma mensagem que eu recebi a respeito da sacralidade daquilo que a gente faz, onde nós vivemos, a partir do momento em que a gente tem plena consciência de que nós somos o próprio divino manifesto numa individualidade. E isso transforma assim completamente a nossa forma de enxergar a vida e algumas situações que a gente vive. Então, quando a gente desperta para o fato de que somos o próprio divino manifestado em uma consciência humana, a gente também passa a perceber que cada lugar em que estamos, ele é um solo sagrado. Cada experiência que vivemos é uma oportunidade de nos tornarmos instrumentos vivos da vontade do Criador. Dessa forma, nossas ações passam a ser sagradas tão somente porque estamos alinhados, com a fonte criadora, que é sagrada. Então, essa percepção, ela nos impulsiona a transformar a nossa mente. Nossos pensamentos também começam a mudar e automaticamente, em decorrência de mudar a nossa mente, transformar a nossa mente e mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes exteriores também começam a mudar. E a gente passa a ver tudo com um olhar muito mais sagrado, né? Assim como Jesus nos ensinou e nos revelou que o reino de Deus está dentro de nós, né? Em Lucas 17, 21. Então, quando ele fala sobre o reino de Deus está dentro de nós, já está falando sobre o sagrado em nós. É o reino, ou seja, toda a força, todo o poder, toda a presença do divino está em nós. E aí a gente lembra, me veio à mente aquela passagem bíblica de Moisés quando enxergou ali a sarça ardente, né? Essa passagem está em Êxodo 3, 1, 5. E quando ele sobe a montanha lá, ele vai ouvindo o chamado de Deus. Chegando lá no local, ele vê a sarça ardente, que no meu humilde entendimento, a sarça ardente nada mais foi do que a projeção do fogo divino que habitava no próprio Moisés, se projetou ali. E aí ele ouve a voz do divino falando, né? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, numa interpretação literal, você vai entender que aquela montanha ali é santa. Até porque existe aí, quando você vai estudar algumas mitologias, você percebe que muitas mitologias antigas, eles santificavam montes. Eles sempre tinham algum tipo de história que eles contavam que receberam, né, mensagem de anjos, de seres de luz ou do próprio divino no alto de uma montanha. Então, as montanhas já naquela época tinham essa conotação de ser um local onde seres superiores, vamos dizer assim, seres iluminados se conectavam com os humanos, né, entre aspas, errantes, pecadores. Então a gente pode interpretar esse momento, né, de uma forma diferente. A gente pode interpretar esse momento como um chamado à transformação. Mas como assim? As sandálias, elas simbolizam os apoios que nós, seres humanos, buscamos para ter segurança.
Então, é uma simbologia. Nós muitas vezes vamos buscando segurança onde? No emprego, no trabalho, nos estudos, no salário, ou na empresa, no dinheiro. Nós temos essa coisa muitas vezes de crenças limitantes e medos que estão lá no nosso subconsciente e que fica nos empurrando a buscar a segurança nas coisas materiais, naquilo que é palpável. Então as sandálias, elas simbolizam esses apoios que nós buscamos para ter segurança. Mas quando pisamos no solo sagrado da nossa própria consciência, que é divina, então o que é o solo sagrado? Quando Moisés ele projetou o divino nele naquela sarça ardente, por isso que a sarça não queimava, porque o que ele via era ali a representação do fogo divino que vive nele. Naquele momento em que ele tomou consciência de que o divino habitava nele, a consciência dele passou a ser o solo sagrado. E é nesse momento que nós somos chamados a confiar plenamente na orientação do Criador, na orientação que o divino nos dá, sempre que a gente precisa, tomar determinadas decisões ou tomar determinada direção na vida. Então, analisando dessa forma, a gente começa a entender isso de forma mais profunda mesmo. O solo sagrado, o solo que nós pisamos, passa a ser sagrado quando nós temos a consciência de que nós somos o próprio divino manifesto. E as sandálias representam o quê? Ela representa aquilo que a gente busca segurança no mundo. Dentro desse conceito aí, a gente já começa a clarear um pouco esse ensinamento, entendendo que é necessário que a gente se desapegue um pouco de buscar a segurança naquilo que é material e entendermos que aquilo que é sagrado, aquilo que é divino, detém poder sobre todas as coisas. Jesus, ele foi, creio que foi o maior exemplo de alguém que enxergava todo lugar como lugar sagrado. Ele tocava, os rejeitados, ele curava leprosos, as pessoas que na época eram rejeitadas principalmente lá pelas regras, criadas religiosamente. Então Jesus não tinha isso, ele tocava os rejeitados, curava os enfermos, se aproximava das pessoas que muitas vezes eram rejeitadas lá pelos religiosos da época. Por quê? Porque ele enxergava o divino em todas as pessoas. Jesus sabia que todo ser humano é manifestação divina. Muitas vezes ele não sabe que ainda não despertou, mas ele enxergava isso nas pessoas. Tanto que quando Pedro tentou afastar Jesus da missão dele, quando Jesus estava comentando que ele iria ser crucificado e tudo mais, Pedro ficou nervosinho lá e começou a dizer que não ia deixar, que tal. O que Jesus respondeu para ele? Tu não cuida das coisas de Deus, você tem cuidado das coisas dos homens. Isso está em Mateus 16, 23. Na verdade, o que Jesus quis dizer ali foi o seguinte: Pedro, em outras palavras, simplificando, Pedro, tu está muito preocupado com as coisas da matéria, está muito preocupado com as coisas que os homens podem tocar, podem fazer. Cara, não é isso. Eu estou falando de coisas do sagrado. Estou falando de algo que tem a ver com a consciência divina que habita em nós. Você não quer que eu morra, entre aspas. Você não quer que eu morra porque você está preocupado com as coisas humanas. E eu tenho que entregar meu espírito na cruz, porque eu estou falando de algo que é espiritual. Estou falando de consciência divina. Ou seja, Jesus ele nos convida a enxergar além da visão limitada do mundo. Para quê? Para que a gente possa compreender que cada circunstância que a gente vive aqui na nossa vida, ela é uma oportunidade de a gente manifestar o amor divino. Toda e qualquer situação que a gente viva é uma oportunidade de a gente manifestar o amor divino. Um amor que não é nosso, mas ele vive em nós e a gente pode distribuí-lo,
de várias formas, com nossos pensamentos, com nossas palavras, com nossas ações, com nossas orações. Jesus também disse o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Isso está lá em Lucas 4,18. Isso significa o quê? Que quando a gente aceita essa consciência divina, quando a gente aceita que nós somos o divino manifesto numa consciência individual, a gente percebe que nós estamos onde deveríamos estar para o propósito maior. Assim como cada pecinha numa máquina, ela é importante para o funcionamento de tudo, certamente quando a gente se prontifica a vir para esse planeta e a viver experiências aqui, certamente a gente vem com um propósito maior do que o sobreviver. Sobreviver é simples, é até relativamente simples, e talvez, vamos supor, pessoas que nem conseguiram sobreviver e talvez tenham morrido de fome, ainda assim elas sobreviveram por um tempo, foram bem-sucedidas no sobreviver. A vida não é só isso, a vida é o viver. E para que você viva, tenha vida e vida em abundância, é necessário que você desperte a sua consciência, entendendo que você, como consciência, é o próprio divino manifesto. Quando você entende e sente isso, você começa também a perceber que existe um propósito maior para todos nós do que tão somente viver uma vida para sobreviver. E nós temos esse chamado para quê? Para sermos um representante genuíno do Criador. Não é querer dizer para os outros que a gente, porque eu sou melhor do que o outro, porque eu tenho mais conhecimento, porque eu tenho conexão, até porque Jesus nos ensina que aquele que quiser ser o maior de todos, que seja o servo de todos. Mas quando eu digo ser um representante genuíno do Criador, é ter essa espontaneidade de levar amor a todo momento, onde quer que você esteja. Então, se a gente compreende que todo lugar que nós pisamos é solo sagrado, por quê? Porque nós somos uma consciência divina, isso significa que as nossas atitudes, elas precisam refletir essa verdade, ou seja, elas precisam refletir o quê? Que nós pisamos em solo sagrado porque a consciência divina age através de nós, em todo sentido, com uma palavra de conforto, uma palavra de fé, um ato de cura física ou espiritual. E isso exige o quê? A transformação da nossa mente. Se a gente não transformar a nossa mente na forma de pensar com relação a isso, a gente não consegue sentir e enxergar isso com profundidade. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ele diz que é para a gente não se conformar com este mundo. Quando ele fala isso, ele está dizendo não se conformar com uma vida de sobreviver, de só sobreviver, de ter trabalho, ter um dinheiro, ter uma casa, ter um carro, como diz o nosso amigo Hélio Couto, casa, carro, apartamento, casa, carro, apartamento. Não é. Não é para a gente se conformar com o que tem no mundo. Ele diz que a gente tem que transformar a nossa mente pela renovação. Então, quando a gente muda a nossa forma de pensar, tudo começa a mudar ao nosso redor e tudo vai se transformando. E a partir daí a gente começa a viver pelo Espírito, a viver pelo Criador. A gente começa a se sentir feliz porque a gente percebe que o Criador está vivendo através de nós. E Paulo vem e reforça isso em Gálatas. Se vivemos pelo Espírito, então a gente também deve andar pelo Espírito. Ou seja, se você diz que você vive sendo um com o Pai, com o Criador, as tuas atitudes, elas têm que refletir esse amor incondicional do Criador. E é a partir daí que a nossa vida, ela passa a se tornar um canal de presença divina. Onde quer que a gente esteja, o divino vai se tornar presente. Onde quer que a gente esteja, o solo que a gente estará pisando será solo sagrado. Esse é o conceito. E Jesus, ele, inclusive quando ele fala de oração, ele não apenas orava, mas Jesus também agia. Ele não apenas ficava ali falando sobre amor, não. Ele demonstrava o amor em cada gesto.
Então, assim, cada situação que a gente vive hoje, ela é um convite para a gente manifestar essa essência divina que está em nós. Mas para isso a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. A gente tem que renovar a nossa mente, entender que nós somos o divino manifesto, que o solo que a gente pisa é sagrado, independente de onde nós estamos. O que torna o solo sagrado? O que torna o solo sagrado só é a nossa própria consciência, que é divina. Estando nós alinhados com o divino, todo lugar que a gente pisa é sagrado. Onde quer que a gente está, o divino também está. Que era o que Jesus também tentou dizer quando ele disse: eu e o Pai somos um. É essa presença. Quando Filipe perguntou a ele: Senhor, mostra-nos o Pai, a gente quer conhecer o Pai. E Jesus respondeu para ele: pô, Filipe, tu está comigo há tanto tempo, ainda não entendeu? Aquele que me vê, vê o Pai. Claro, porque ele tinha plena consciência de quem ele era. A própria consciência divina manifesta. E as suas ações, as suas palavras, tudo era repleto de amor incondicional. Então, quem via Jesus, via o Pai. Assim como quem vê você também pode ver o Pai. Se você tiver essa consciência de quem você é e manifestar essa divindade através das suas atitudes, das suas palavras, dos seus gestos. Então, naquele momento em que o divino fala para Moisés tirar as sandálias, esse tirar as sandálias significa o quê? Confiar que Deus nos guia. Não confiar naquilo que o mundo dá como segurança para a nossa vida. Significa que a gente tem que agir com coragem. A gente não pode ter medo, a gente tem que se libertar dos medos que travam a gente. A gente está cheio de medo no subconsciente, que foram implantados pelos nossos avós, nossos pais, irmãos, professores, colegas, vizinhos. A gente passou a vida, uma boa parte da vida, sendo programado com esses medos e com essas crenças limitantes. E a gente tem que ter coragem de enfrentar isso, e limpando cada medo, cada trauma, sabendo que cada experiência que a gente vive aqui nesse planeta é um campo sagrado de aprendizado e manifestação divina. Ah, Dênia, mas nem toda experiência é boa, tem experiência que é ruim. Sim, ela vai trazer algum tipo de desconforto para você, mas ainda assim, se você é consciência divina e o solo que você pisa é sagrado, toda e qualquer situação, por pior que pareça, pode ser utilizada para o teu crescimento, para a tua prosperidade e também para servir ao seu semelhante. Sem dúvida. Até porque, se você é consciência divina, é o divino manifesto, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Quem que pode isso? Ninguém pode. Ele é tudo que existe. Então hoje, esse vídeo aqui, ele tem como objetivo, pelo menos um dos seus objetivos, é convidar vocês a enxerga a sua vida com essa nova consciência. A ideia é que cada um de vocês possa se olhar no espelho e entender que vocês não são um corpo, vocês são a própria divindade manifesta como consciência individual. E a cada passo que você der, é interessante que você se pergunte: bom, como que eu posso agir aqui como um representante do Criador? É claro que o amor incondicional vai permear as suas atitudes, mas essa pergunta é interessante. A circunstância apareceu e você pergunta: como que eu posso agir aqui como um representante do Criador? Quando a gente compreender essa verdade, não importa onde a gente esteja, pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser em qualquer circunstância da vida, por mais difícil que possa parecer uma determinada situação, tudo vai se tornar solo sagrado para que a gente possa trabalhar como fiéis representantes do divino. Porque a presença divina, ela está em nós e é através de nós que ela se manifesta nesse mundo. E Jesus também deixou isso claro, ele disse: eu de mim nada posso fazer, mas o Pai faz através de mim.
é essa consciência de ser o próprio divino manifesto. Isso pode mudar a nossa forma de enxergar a vida, pode mudar a nossa forma de viver a vida, isso pode mudar inclusive as vidas das pessoas que nos cercam. Então, que a gente possa fazer essa reflexão e tentar viver com essa consciência e transformar tudo aí ao nosso redor. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, porque isso fortalece o nosso canal. Não esqueça, é só dar um likezinho aí, que você dizer que você gostou. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber vídeos futuros. E se você também sentiu isso no seu coração, compartilhe essa mensagem com alguém que você ama e que você creia que essa mensagem possa ser útil para essa pessoa. Tá legal? Então é isso, pessoal, que o divino que habita em mim possa abençoar o divino que habita em vocês e que a luz do Senhor esteja sempre sobre nós. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!